Olá, bom dia. Meu nome é Maristela Hertel, eu falo da PHMP Advogados e dentro do nosso calendário de eventos, a webinar deste mês tem como tema a governança corporativa apresentada de forma descomplicada. É isso aí. Hoje é dia 16 de março de 2022 e antes de iniciar a conversa, eu registro que o nosso objetivo não tem fundamentos, não, ela não tem como propósito acadêmico e nem científico a ponto de exaurir, de esgotar todo o conhecimento a respeito do que a gente vai falar. Na verdade, é o resultado da nossa experiência de participação em conselhos e também da implantação do sistema de governança corporativa em empresas, principalmente de pequeno, médio porte, e nas de grandes a gente também acompanha. Então, vamos lá. O objetivo de toda empresa é ter sucesso, né, um sucesso sustentável, e a sustentabilidade também que ela permaneça por um bom período de tempo, preferencialmente passando de mais de uma geração. A gente sabe de histórias de empresas de mais de 100 anos, 200 anos, e continua sempre com as gerações futuras, ou então através de outros acordos empresariais. John Davis indica que o sucesso sustentável, ele se alinha com alguns fatores, por exemplo, a gestão da empresa de forma alinhada e capaz, os proprietários leais e capazes também, e a família, se for o caso de uma família empresária ou de uma empresa familiar, que a família esteja unida e contributiva, ou seja, que os seus membros contribuam de forma positiva para o sucesso do empreendimento. A pergunta que se faz é: uma empresa pode fazer a governança corporativa de uma forma simples e eficiente? A gente entende que sim, e não importa o tamanho da empresa, né? Isso porque as empresas, elas são e formam um ecossistema, e são um organismo vivo na nossa sociedade, de tal maneira que elas vão se adaptando, né, com o passar do tempo e das novas expectativas de mercado. E sendo um ecossistema, são várias as partes interessadas, né? Então, nós temos os sócios, os acionistas, o próprio mercado, os colaboradores, fornecedores, né? Então, a gente tem mais de um elo vinculador nesse nosso grande ecossistema. E as empresas, elas são as entidades do bem que desenvolvem justamente o desenvolvimento pessoal, econômico e social de uma determinada região, com um papel social bastante significativo. E quem melhor sobrevive são aquelas que têm uma grande capacidade de adaptação e de uma resposta rápida, né, diante de crises, diante dos desafios que muitas vezes a vida ou os tempos modernos vão impondo para as empresas. A gente também divide alguns desafios em desafios controláveis e previsíveis, né, onde as empresas, então, que se antecipam a eles podem, de forma livre e autônoma, né, e com autonomia, definir os rumos e estratégias para aquele tipo de situação previsível. Há outras também questões que são subjetivas, né, e nem tão facilmente controláveis, então, como o apego ao poder por parte de um ou de outra pessoa, o egoísmo, muitas vezes, de sócios, de gestores, de acionistas, a falta de integração entre essas partes interessadas, questões que fogem do controle, né, mas que, por muitas vezes, por serem previsíveis, também podem ter medidas antecipadas para amenizar os seus efeitos, né? Então, no mapa de risco ali, a gente poderia mitigar os riscos decorrentes de alguns eventos como estes.
Governança corporativa tem como conceito, pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, como sendo um sistema pelo qual as empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo o relacionamento entre sócios, conselho, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, esse nem todas têm, e demais partes interessadas. Então, é essa vinculação. E também, esse sistema, ele tem por princípios básicos, isso aqui é bem importante, o princípio da transparência, né, transparência de números, de dados, de ações, de negócios, equidade, né, que é um equilíbrio no tratamento das partes interessadas, prestação de contas, por parte de quem assim precisa prestar, e responsabilidade corporativa, qual é o posicionamento da empresa, né, frente ao sistema todo. Uma das perguntas que recorrentemente vem, aliás, se vocês tiverem alguma pergunta, podem enviar aqui no chat, que a gente vai respondendo ao vivo, ou depois, na medida em que elas forem surgindo, qualquer empresa, qualquer tipo societário pode implantar, né, práticas de governança corporativa? E a resposta é positiva, pode sim. Então, posso ter uma sociedade anônima, de capital fechado ou aberto, pode ser uma empresa limitada, né, aquela que tem mais de um sócio ou com um único sócio também, pode ter o sistema de governança corporativa implantado na sua empresa, sim. Aliás, não importa o tamanho, como eu falei anteriormente, todas elas podem sim, e deveriam, inclusive, pensar a respeito, né, desde o início da sua constituição. Aliás, quando me perguntam qual é o melhor momento, qual a melhor fase da empresa para implantar o sistema da governança corporativa, eu diria que o ideal seria desde o início, lógico, mas às vezes não se tem a maturidade necessária, mas a qualquer tempo, preferencialmente quando as partes interessadas estão num momento harmônico, né? Aí é mais fácil você entrar e alinhar os interesses. Quando há um litígio já instaurado, também é possível, mas às vezes o momento é delicado, existem outras prioridades. E como fazer, então, a implantação, né, do sistema de governança corporativa? Bom, uma das metodologias, existem várias, apontam 5 dimensões básicas para a gente trabalhar. Né? E o ideal é que a empresa que deseja implantar um sistema de governança tenha um facilitador para fazer esse movimento acontecer. Né? Alguém que tenha conhecimento, que tenha experiência e que tenha interesse e vontade de que esse projeto saia do papel e efetivamente chegue à fase final, que é a fase da validação e da colocação em prática de tudo isso que é feito nas fases anteriores, que são um alinhamento entre os sócios, então, né, perguntar para os sócios se eles estão alinhados, se eles têm o mesmo propósito de continuar com a sociedade, quais são as regras de sucessão que eles pretendem para o seu próprio negócio, regras de sucessão e também de gestão. Depois de tudo isso alinhado, se vai buscar uma segunda fase, que é a fase da análise das conformidades da empresa, se ela está adequada para a legislação do seu tipo societário, do seu segmento de negócio, né? Então, se ela está em conformidade com a legislação, principalmente. Esse é um aspecto mais formal, né? Depois, a terceira fase seria de alinhar com os sócios, então, qual é o critério da sustentabilidade, né? Qual é a responsabilidade que a empresa vai tomar, qual é o critério de responsabilidade com colaboradores, com o próprio mercado, com a sociedade, com os acionistas, escrevendo isso, né? Depois, todo esse resultado, desse amadurecimento, né, dessa análise amadurecida, é registrada em acordo de sócios, é registrado em valores, em documentos internos da empresa, que com a sua validação se tornam a pedra fundamental sobre a qual as decisões são tomadas. Depois, outra fase, a quarta, então, o quarto passo, seria a estrutura interna dos órgãos essenciais da gestão da empresa. Então, a empresa pretende
além do grupo de sócios e acionistas, contar com outro grupo, que pode ser um conselho de administração, um conselho consultivo, né? Se pretender também, então, seriam 3 grupos, é o básico da governança corporativa. O grupo dos sócios e acionistas, né, então, ou em reunião, ou assembleia de acionistas, o grupo dos consultores, do conselho, né, então, ou conselho de administração, conselho de família, conselho consultivo, nem todos são necessários, aí a depender do cenário da empresa, e também o grupo do executivo, né, dos diretores. Então, são 3 órgãos funcionando em prol das melhores práticas da governança corporativa. E a quinta dimensão dessa metodologia é o processo, né? A gente escrever os processos que envolvem esses 3 grandes grupos, esses 3 grandes alicerces da governança corporativa. Como é que vai acontecer a comunicação? Como é que se registrarão as decisões entre esses 3 grandes órgãos, acionistas, conselho e diretoria. Normalmente a implantação tem 4 fases também, que é a fase do planejamento, execução, a avaliação do que foi feito e a última fase, que é a validação. Essa validação, então, nesta última fase já entram as reuniões de conselhos, reuniões de sócios e acionistas, né? O plano de ação e efetivamente o desenvolvimento, então, da governança corporativa, que nada mais é do que uma organização interna escrevendo, registrando, né, decisões e orientações dos sócios naquele momento empresarial em que está a empresa. Aí esses documentos todos, eles podem ser revistos, eles devem ser revistos, atualizados e adequados na medida em que a empresa vai tomando outro rumo, tomando novos rumos e se adaptando, inclusive, a novas legislações, a novas tendências do mercado. Tudo isso por quê? Porque a gente precisa, de forma antecipada, prever algumas situações e, por exemplo, responder. Se a sua empresa não tem governança corporativa e o gestor ou o sócio se ausentar por motivos de saúde ou porque ele quer ter um ano sabático, o que vai acontecer com a empresa, né? Como é que ela vai ser administrada durante esse período? Né? Isso são perguntas que, numa gestão compartilhada, é mais fácil de resolver. Né? São pessoas preparadas, no conselho consultivo, por exemplo, se recomenda ter conselheiros externos ao negócio, com uma visão profissional a respeito de conselho, da participação da governança corporativa, e esses conselheiros, eles podem colaborar muito com as suas próprias experiências, né, e direcionando, colaborando na tomada de decisão, que sempre a palavra final será dos sócios e dos acionistas. Então, a gente termina esse webinar hoje com uma frase que eu gosto bastante, eu acho muito adequada para a governança corporativa, para essa fase importante da decisão do processo de amadurecimento. A minha empresa está preparada ou não? Qual é o momento de implantar a governança corporativa, que é uma questão bem importante também. A frase diz o seguinte: não existe nada mais poderoso no mundo do que a ideia que chega na hora certa. Então, às vezes, a governança corporativa, todos esses documentos, esse alinhamento, né, ele tem que chegar na hora certa. Né? E a hora certa, qual que é? É hoje, né? É amanhã, ontem já foi. Né? Então, às vezes, a gente tem que criar a oportunidade, criar o momento certo para que ele não venha no momento errado, né? Como eu falei no início, acho que o momento apropriado é quando os sócios estão alinhados, né? Quando há uma harmonia entre os sócios e os gestores. Esse é o momento que flui melhor esse tipo de programação, esse tipo de sistema implantado fica melhor quando há harmonia, quando há convergência de interesses, né? Isso por quê? Porque aquilo que a gente prevê
raramente acontece, né? E aquilo que a gente menos espera na vida, normalmente é aquilo que acontece e a gente tem que estar preparado para aquelas situações e, de novo, ter uma capacidade de se adaptar no menor tempo, ao menor custo, né? E com o melhor resultado. Esse é o meu recado de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Qualquer comentário, anotem ali embaixo, a gente vai compartilhando conhecimento e informações. Mais uma vez, aqui embaixo vocês vão ter o nosso endereço eletrônico, mas é www.phmp.com.br, ou pode me mandar um e-mail para maristela@phmp.com.br. Desejo a todos um bom dia, uma boa semana, e que a gente crie a oportunidade para implantar, para fazer o que precisa no momento certo. Esse foi o meu recado de hoje. Fiquem bem.